Direito Penal, parte geral, aula 5. Falar um pouco sobre escolas penais e classificação de crimes. Então vamos lá, o que que é a escola penal, né? A escola penal nada mais é do que são pensamentos jurídicos e filosóficos acerca da etiologia do delito, dos fundamentos e do objeto da pena e do sistema penal como um todo. Antes de entrar propriamente dito nas escolas penais, que existem outras posteriormente, mas as mais importantes são duas, certo? Antes de entrar com isso, a gente tem que entrar em três correntes doutrinárias que discutem sobre a pena e sua aplicação, que moldam esses sistemas das escolas penais. E quais são essas correntes? Tá? São três: a absolutista, a relativista e a mista. Por que, Patrick, uma mista? Certo? É sempre assim no direito, tá? Isso você vai acostumar a ver quando você pode mais isso, você sempre vê que é assim. Uma pessoa falou A, outra pessoa falou B, vem um terceiro momento posterior e fala assim, não é nem A nem B, é A, B. Né? Por isso que sempre vai ter uma teoria para um lado, outra para o outro, e sempre vai ter uma mista que pega as duas teorias e junta, né? É a coisa mais comum e simples que ocorre. O que que dita a teoria do do sistema de penas, a teoria absolutista? Ela fala, no caso específico, e ela se baseia numa ideia de Kant até, de que a pena ela tem uma função única e exclusivamente retributiva. Como assim? A pena não serve para ideia de ressocialização, de prevenção, não. A pena é para punir o agente. Então, ela tem um caráter retributivo, ela retribui o mal do crime. Então, a pessoa cometeu um crime, ela vai ter esse mal retribuído, até por meio de uma sanção penal. Então, a função da pena exclusiva é punir, para a teoria absolutista. E a teoria relativista, né, que ela é formada pelo pensador, né, pelo francês de Baccaria. O que que essa instituição, esse pensamento, essa linha de raciocínio fala da relativista? Ela fala que a pena, a função da pena não é punir, mas sim tem uma função de prevenção. E aí tem uma divisão, prevenção especial e prevenção geral. O que que é prevenção especial? Olha, você cometeu um crime. Eu vou aplicar a pena para que você não cometa mais nenhum crime. Então, a prevenção especial que é focada no agente. Você cometeu um crime, logo eu vou te punir para que você não volte a delinquir. Se você delinquir, vai ter como consequência isso. Então, você não vai mais cometer crimes. Então, é uma função preventiva especial e tem a prevenção geral. O que? A sociedade, quando ver que eu vou te punir por cometer esse crime, vai fazer com que outras pessoas não sejam punidas, não cometam crimes. Por que que não vão cometer crimes? Porque ela viu a situação com você e agora tem um medo, essas pessoas têm medo de cumprir essa pena igual você cumpriu. Então, aqui quando a gente fala da função relativista, a gente fala de prevenção. A ideia é da pena ser utilizada para a pessoa não mais cometer o crime. Ou para o âmbito geral, a pessoa, né, a sociedade vê que uma pessoa foi punida e não querer ter, né, cometer o crime porque sabe que vai ter aquela consequência. Então, vamos lá. Absolutista, a função exclusiva da pena é punir o agente, é reparar o mal. Relativista, a função aqui é prevenir que ocorra o crime. Então, a gente vai fazer uma prevenção especial focada no agente. O agente cometer um crime vai ser feita uma sanção, né, vai ter uma pena. E aí ele não vai querer mais voltar a delinquir porque ele já sofreu uma pena e aí ele não vai querer passar por isso de novo, certo? E tem uma prevenção, que é essa prevenção especial, e tem a prevenção geral. O que é a prevenção geral? A população, a sociedade, vendo que ele foi punido, certo? Não vai cometer, as outras pessoas da sociedade não vão cometer esse crime porque sabem que não tem aquilo como consequência. Então, tem uma prevenção especial e geral, e esse é o pensamento relativista. E a teoria mista, né, de Pellegrino e Rossi? A pena mista junta os dois. Então, a função da pena não é só punir, então a função da pena é punir efetivamente o agente, mas não somente isso. Ela também tem o caráter de punir e tem o caráter de prevenir que a pessoa cometa novos crimes. Então, veja, ela junta as duas. A gente tem agora a prevenção geral e especial, ou seja, para a pessoa não mais cometer crimes e para a sociedade não mais cometer crimes. E tem essa ideia de também reparar o mal pelo mal, né? Utilizar a função da pena aqui é punir e prevenir. Então, vamos lá. Absolutista, a função da pena é punir. Relativista é prevenir. A mista, que é adotada, é punir e reprimir e prevenir. Importante. Muito embora tenham esses três sistemas de pena das correntes doutrinárias, elas se esquecem da função de ressocializar. Que aí, no direito contemporâneo, se utiliza essa ideia, né, que a função da pena ela é
retribuir o crime, ou seja, punir o agente. Então, a função da pena atualmente é punir o agente, é prevenir que outras pessoas cometam crimes, por isso que a gente faz essas sanções e tudo mais. E aí tem a prevenção geral e especial, mas também é ressocializar, ou seja, fazer com que esse agente volte a integrar a sociedade e não mais cometa crimes. Certo? Então, se adotou depois a ressocialização. Feito essas verificações dessas correntes, agora a gente pode falar das escolas. São duas escolas que se aplica ao direito penal, né? Basicamente, a escola clássica e a escola positivista. A adotada é a clássica, de Beccaria e de Francisco Carrara. O que que ela fala? Ela fala que a defesa da sociedade é justificativa para o Estado exercer o direito de punir. Então, o Estado tem o direito de punir agentes que cometem infrações penais para a garantia da sociedade, certo? Para a defesa da sociedade. E aqui ele fala o seguinte: a pessoa é livre para cometer o crime, ou seja, é o livre-arbítrio da pessoa, ela comete o crime ou não, certo? Ela tem uma escolha de não cometer. E essa é a escola clássica. Então, ela é fundada nisso, no livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Entende-se por livre-arbítrio o poder de escolha de um lado ou outro, isto é, o poder de decidir nas mesmas circunstâncias, nos sentidos opostos ao que deseja. Então, eu desejo algo, mas eu não vou fazer isso porque pode ter alguma consequência. A ideia do livre-arbítrio, eu posso fazer ou não. Eu tenho a minha escolha, certo? E aí, para a teoria clássica, a responsabilidade penal é fundada no livre-arbítrio. O que que significa dizer isso? Significa que eu vou punir o agente porque ele quis cometer aquele fato, certo? Ele podia não ter cometido, então a gente aplica por causa do livre-arbítrio. E também aqui, nessa corrente clássica, o crime é um ente jurídico cujo conceito depende de lei. Então, para ter crime, tem que ter uma lei anterior. Então, veja, tudo vai se juntando no direito penal. Então, a escola clássica, inclusive, que é aplicada, né, a ideia é assim, pensar, quando fala escola clássica, eu penso o quê? Livre-arbítrio e que o crime depende de lei, certo? E a escola positivista, de Sérgio Lombroso, uma escola, assim, bem mais complicada. Ela defende uma teoria evolucionista. Ela fala que não existe livre-arbítrio. Nesse caso, a pessoa nasceu para o crime. Ela fala que por questões biológicas, olha só o nível da escola positivista, por questões biológicas, ela já seria vocacionada para o crime. Como assim? Lombroso, ele até descreve no próprio livro dele que pessoas que tivessem crânios maiores, mais alongados, seriam criminosos. E ela não teria escolha, era da natureza dessa pessoa. Inclusive, tem vários filmes de ficção científica e tudo mais que acabam tendo meio que um pé nessa ideia. Como assim? Filmes, às vezes, de inteligência artificial e tal, do futuro, falando assim: olha, antes da pessoa cometer o crime, a gente analisa o perfil dela e já pune ela e já vai para cadeia porque ela já não representa o bem para a sociedade por conta das questões dela, o quesito físico, a postura dela e tal. E aí se aplica isso sem ela nunca ter cometido um crime, pelo potencial dela poder cometer um crime. Né? Tem alguns filmes de ficção científica que embasam isso. Né? Essa ideia que é uma ideia, né? Não aplicada, discriminatória, enfim. Mas é a escola positivista. Inclusive, o César Lombroso ele tem, dá um pé naquela ideia do direito penal do inimigo, né? Enfim, certo? Então, adotado no Brasil é a escola clássica, e a escola positivista tem que entender que existe e que ela é focada no aspecto biológico. Ela vai falar que a pessoa já nasce vocacionada para o crime, certo? Então, das escolas, é isso. Tá? Se tiver alguma dúvida, uma questão um pouco mais doutrinária e tudo mais aqui, a gente já viu algumas questões relacionadas à pena e como que a pena se aplica. E a escola que é adotada no Brasil e a escola que não é adotada. E a maioria dos locais não adota essa escola como base, mas foi uma escola que existiu, né, no momento histórico. Classificação de doutrinário de crimes. Aqui a gente vai pegar agora o crime em específico, cada crime, e fazer uma classificação no sentido de o que que ele representa, né? Porque os crimes eles têm divisões doutrinárias em sua classificação. Então a gente vai classificar eles agora. Primeira coisa, crime simples, qualificado e privilegiado. Isso aqui é importante. O que que é o crime simples? É o tipo fundamental, só possui elementares. O que que é isso? Quando eu pego um artigo, por exemplo, o artigo 121, não, o 121 eu falo sempre, né? Artigo 155, subtrair coisa alheia móvel de outrem, né? Crime de furto. Quando eu vejo isso, esse daqui é o furto simples, ou seja, é o caput do artigo e que define o que é furto, certo? E aí vai ter a sua definição. Então, quando eu falo em crime simples, é aquele que só tem as elementares. Então, é o crime in natura, né? A definição expressa do crime. E o que é o crime qualificado? É quando eu tenho essa questão do crime in natura, nessa base do crime, porém tem alguma circunstância no fato
que faz com que a pena base aumente. Patrick, como assim? Vamos lá. Pena do homicídio. Ele é de 6 a 20 anos. O homicídio qualificado, por algum motivo, por exemplo, motivo torpe, motivo fútil, ele muda a pena. A pena passa, sai de 6 a 20, passa a ser de 12 a 30. Então, quando eu falo em homicídio qualificado, é exatamente isso. Quando eu falo em crime qualificado, em qualificadora, é isso. A pena, que seria a pena base, ela altera, ela muda para uma pena maior. Por quê? Por alguma situação. Por exemplo, no caso que eu dei, homicídio, matar alguém. Se pegar o artigo 121, crime simples, certo? Elementar, matar alguém. Duas elementares, matar e alguém, beleza? Se eu faço isso por um motivo torpe, ou seja, um motivo repugnante, ou por um motivo fútil, um motivo desproporcional, nesse caso específico, qualifica o crime. Então, vira homicídio qualificado por motivo torpe. Então, a circunstância do motivo torpe, ela qualifica o crime e aí a pena muda. Em vez de ser de 6 a 20, vai passar a ser de 12 a 30. Ou seja, nesse exemplo que eu dei, a gente tem um crime simples, certo? Então, a mulher de simples matar alguém e por conta de alguma situação ele se qualifica. E aí a pena aumenta, certo? Aí você muda a pena para maior. E o que é o crime privilegiado? Vamos fazer uma linha de raciocínio. Se no crime qualificado eu aumento a pena, eu mudo a pena para maior, né? Eu aumento a pena, mas mudo ela inteira. A pena base muda para maior, né? Ela sai de 6 a 20, passa para 12 a 30. No privilegiado, o que acontece? O privilegiado ele é uma coisa um pouco anômala e obscura no direito. Diferente do qualificado, que muda a pena para maior, o privilegiado ele não muda a pena para menor. Ele faz o seguinte, ele pega a pena base e ele reduz uma fração. Como assim? Se você pegar agora e olhar o homicídio privilegiado, por relevante valor moral, social, ou após por elemento de violência e emoção, após injusta provocação, você vê o seguinte, no homicídio privilegiado, que a pena se mantenha de 6 a 20. Porém, se tiver algumas situações privilegiadoras, reduz a pena de um terço. Então é 6 a 20, mas reduz de um terço. Entendeu? Então, o homicídio privilegiado, muita gente coloca como sendo uma causa de diminuição de pena, porque acaba sendo, né? Você pega a pena base, então mantém a pena base, só que diminui infrações. Tanto é que existe uma discussão, e eu até coloco aqui, por quê? O que que essa discussão diz? Diz que o crime privilegiado que está no Código Penal, seria incorreto esse conceito, certo? Porque ele teria que mudar a pena base para menor. Ele não faz isso, ele mantém a pena base e ele reduz frações. Existem poucos exemplos de crimes privilegiados no Código Penal que fazem essa mudança, mas a maioria muda frações. Então, o que que é o crime privilegiado? Se perguntarem, é um crime que possui circunstâncias que diminuem a pena. Mantém a pena base, mas diminui infrações da pena, certo? Tem essa discussão, no sentido de que não é privilegiado, porque se ele fosse o contrário do qualificado, ele tinha que mudar a pena base para menor. Ele não faz isso. Ele mantém a pena base, só que muda frações, certo? Existem alguns exemplos específicos que o crime privilegiado, ele muda a pena base, certo? São poucos, que eu chamo de privilegiadora pura mesmo. Mas acaba se adotando o crime privilegiado, que é uma causa de diminuição de pena. Quando a gente for falar de critério trifásico de pena, divisão, eu explico até melhor isso, né, para não se confundir. Mas você entender isso. Então, o crime simples é o tipo penal simples, qualificador é quando tem alguma circunstância que qualifica o crime, ou seja, muda a pena para maior. Privilegiadora mantém a pena base, só que por conta de alguma situação diminui a pena em infrações. Certo? Entendeu os aqui? Outra classificação, crime comum próprio de mão própria. Crime comum, qualquer um pode cometer. É um crime que não se exige qualidade específica do sujeito ativo. Então, o crime é comum, qualquer um comete. Crime próprio, eu tenho que ter uma qualidade do agente. Exemplo, peculato. Peculato só pode ser cometido por funcionário público. Então, exige a situação de funcionário público. Ah, Patrick, mas o particular pode, em coautoria e tal. Beleza, mas tem que ter um funcionário público. Então tem que ter, no caso específico, um funcionário público. Então, crime próprio é um crime que o sujeito ativo, ou seja, quem pratica o crime, tem que ser funcionário público, tem que ser, né, tem que ter alguma qualificadora, certo? No caso do exemplo que eu dei, tem que ser funcionário público. O que é crime bipróprio? Crime bipróprio é quando eu tenho um caráter específico para o sujeito ativo e para o sujeito passivo. Ou seja, não basta só o ativo ter uma diferenciação, ou seja, tem que ser alguma pessoa específica. O passivo também. Exemplo, infanticídio. O que é o infanticídio? É quando a mãe em estado puerperal mata o próprio filho durante o parto ou logo após. Olha só,
Para cometer infanticídio, tem que ser mãe. Então tem que ser a mãe, ou seja, uma situação específica, não é qualquer pessoa, é a mãe. E aí, o sujeito passivo, ou seja, a vítima, tem que ser o próprio filho. Veja, para incorrer no infanticídio, durante o parto ou logo após. Logo, a mãe em estado puerperal, né, que mata o próprio filho, comete um crime, que é o crime de infanticídio, que é um crime biopróprio. Por quê? Porque eu preciso de uma característica específica para a pessoa, para o agente ativo e para o passivo. E o que é crime de mão própria? Além de eu exigir uma qualidade específica, às vezes do sujeito ativo, é um crime que não se admite coautoria, somente participação. A gente vai estudar sobre coautoria específico, participação e tudo mais. Mas, no exemplo que eu dei, a ideia de coautoria. Por que que não se admite? E aí eu coloquei o exemplo do falso testemunho. O que é falso testemunho? É quando em juízo, né, eu, perito, enfim, minto, né, dou um testemunho falso. Por que que é um crime de falso testemunho? Porque somente eu posso cometer esse crime. Ou seja, por quê? Porque eu vou testemunhar. Então, somente eu posso cometer esse crime. Então, não existe não admite coautoria. Ou seja, não pode você mentir e eu responder por falso testemunho. Então, não se admite, não comunica coautoria. Mas pode ter participação. Como assim participação, Patrick? A gente vai estudar coautoria e participação, inclusive a próxima aula. Mas vamos lá. Participação. Que é isso? Imagina a seguinte situação, nesse caso específico, falso testemunho. Um advogado orienta a testemunha a mentir, fala um monte de coisa para testemunha e tal. A testemunha vai lá e mente. Testemunha cometeu o crime de falso testemunho. Mas o advogado, ele não vai responder como por falso testemunho, mas vai responder como partícipe de falso testemunho, porque ele que deu a ideia. Então a pessoa praticou o verbo, mas ele que auxiliou a pessoa. Entendeu? Aí ele responde não como coautor, porque é o crime de mão própria, então não admite coautoria, mas o advogado seria partícipe nesse caso, porque ele auxiliou, certo? Crime militar próprio e crime militar impróprio, é fácil. Crime militar próprio, só tem previsão no Código Penal Militar, então só militar comete esse crime. Exemplo, deserção, certo? Ah, eu que sou civil posso cometer deserção do exército? Não, não sou nem militar. Então, crime de deserção é previsto só na lei militar. Então, por isso que é o crime militar próprio. E o que que é o crime militar impróprio? É um crime militar que está tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal. Exemplo, homicídio, está nos dois, certo? Crime permanente e instantâneo, já viu isso? O que é o crime permanente? É aquele que se prolonga no tempo. Como assim, exemplo? Extorsão mediante sequestro. Sequestro. Enquanto eu sequestro a pessoa, ele vai se prolongando no tempo, todo esse período. Certo? O que é o crime instantâneo? O crime que tem um prazo imediato, efeito imediato. Exemplo, homicídio, furto, roubo. É naquele momento, entendeu? Se eu sequestro alguém, o crime vai se consumando durante o sequestro. Então ele se prolonga no tempo. Então a consumação se prolonga, crime permanente. Quando é instantâneo, ele é rápido, ele não tem um momento específico, é instantâneo. Crime, por exemplo, homicídio, furto, roubo, certo? Receptação, enfim. Crime instantâneo de efeito permanente. É o crime, é o exemplo aqui do homicídio, inclusive. Instantâneo de efeito permanente é quando o crime é instantâneo, ou seja, tem um prazo, tem um momento específico, mas ele produz efeitos pro resto da vida. O homicídio, se eu mato efetivamente alguém, o crime é instantâneo, porque teve um momento para execução, certo? Então, a pessoa morreu, mas o efeito permanente, a pessoa, né, infelizmente faleceu, então as consequências do crime é a morte dela e não tem como voltar isso. Então, um crime instantâneo de efeito permanente, certo? Crime habitual. O que que é o crime habitual? Isso é interessante, tá? Crime habitual. A consumação ocorre em atos posteriores, isso é, um ato não configura crime. Vários atos configuram crime. Por exemplo, curandeirismo. Ah, eu fazer um chá e tudo mais, eventualmente tudo. Agora, a partir do momento que eu começo a fazer determinadas situações de cura e tudo mais, de forma reiterada e tudo mais, certo? Incorre num crime porque não pode. Exercício legal da medicina, mesma coisa. Ah, eu dei um diagnóstico, não sei o que tal, pro isolado e tal. Agora, se for condutas reiteradas, é o crime. Então, crimes habituais. Aquele é um crime que uma só ação não configura, mas várias ações reiteradas configuram o crime. Crime comissivo, omissivo, omissível próprio e impróprio. Comissivo é um crime que se comete por ação. É a maioria dos crimes. Furto, roubo, extorsão. É um crime que começa com ação. É um agir. Crime omissivo é um não agir. Olha só. Se eu não ajo, eu posso ser punido? Sim. E aqui eu dou exemplo. Imagina a seguinte situação. Uma pessoa está estirada no viaduto,
certo? E aí ela pede socorro tal. Se você passa lá e não presta socorro, você incorre em omissão de socorro. Ou seja, você não fez nada. Você deveria fazer, porque é obrigação sua prestar socorro, certo? Você não prestou socorro, logo, vem aí crime de omissão de socorro. Tudo bem? É o que a gente chama de crime omissivo próprio. Por que que é um crime omissivo próprio? Porque a própria lei fala da omissão. Então, não fazer. Se houver alguém em perigo e você não age, não faz nada, omissão de socorro. Artigo 135. Importante, para omissão de socorro configurar, não precisa do resultado. Como assim? Imagina a seguinte situação, você se omite socorro tal, mas aí a pessoa ela consegue escapar, sair viva e tudo mais. Mesmo assim, você responde por omissão de socorro, mesmo que ela ficou bem depois, porque você deveria ter prestado auxílio. A não ser que tivesse alguma impossibilidade de fazer, tá? Tem essas exceções também. E o que é o crime omissivo impróprio? É quando você tem o dever de agir, então, só que você não age e tem o resultado criminoso, o resultado naturalístico. Me dá um exemplo, Patrick. O homicídio, certo? Aqui eu dou exemplo do homicídio, né? E assim, quando a gente fala em homicídio impróprio, é quando a omissão se dá por conta específica do agente. Como assim? O que que é homicídio impróprio? Vamos dar um exemplo que é mais fácil. Imagina que você está se afogando, certo? No mar. E aí tem o salva-vidas. O salva-vidas ele tem a obrigação específica de agir? Sim. Ele não age. Então ele vai responder por omissão de socorro? Não. Negativo. Se o agente tem a obrigação jurídica de agir, ele tem que agir específico. Se ele tem a obrigação jurídica de agir e não age, e a pessoa, por exemplo, morre nesse exemplo que eu dei, ele vai responder por homicídio, certo? Homicídio, no caso, por omissão, certo? É o que a gente chama de omissão imprópria. É quando a gente tem obrigação decorrente de lei para agir, não age, e aí, especificamente, ocorre o resultado morte. Então, esse exemplo que eu dei, o cara se afogou, o cara da salva-vidas, ele tinha obrigação de fazer. Patrick, mas vamos lá. Nesse cenário, eu tô lá, eu posso ajudar o cara, eu sou um particular. Eu não ajudo o cara. Eu respondo por quê? Omissão de socorro. Se você pode ajudar e não faz, omissão de socorro. A não ser que, por exemplo, não sei nadar, Patrick, então, beleza? Né? Se eu for lá, eu me ponho em risco. Você não tem obrigação de ir se isso te põe em risco, certo? Então aí você não responde por omissão de socorro. Mas, nesse caso, certo? Mas se você pode ajudar tudo e não o faz, omissão de socorro. Agora, se você se omite, né? Agora, no caso, o, o salva-vidas, ele tem a obrigação de ir, independente da situação. Se ele não age e a pessoa morre, ele responde por homicídio, por omissão, por não fazer, ele vai responder por homicídio. Não é por omissão de socorro. Se ele tem o dever, a obrigação jurídica de agir, se ele tem o dever de agir e não age, certo? Ah, Patrick, exemplo, outro. Tem um casal, mulher e marido. O pai sempre bate na criança. O pai chega uma hora e mata a criança. A mãe, ela via tudo, sabia tudo, mas não fazia nada. Ele vai responder por homicídio, por ação, porque ele fez. E ela não tinha o dever de agir? Tinha. Não agiu? Ela responde por homicídio, por omissão. Entendeu? Ficou mais claro? Qualquer dúvida, além disso, lê o artigo 13, parágrafo 2º, que é o que fala dos crimes omissivos impróprios, tá? E por que que é impróprio, Patrick? Impróprio porque não tem uma omissão descrita especificamente. Quando eu falo homicídio, crime omissivo próprio, é porque na própria lei fala de uma omissão. No impróprio, não é omissão, é qualquer crime que tem um agente que deveria agir, mas não age. Então, é qualquer crime acumulado com o artigo 13, parágrafo 2º. Se ficar com dúvida quanto a isso, depois me deixa aqui nos comentários que eu respondo. Crime monossubjetivo e plursubjetivo. É o crime que pode ser praticado, monossubjetivo, por um ou mais agentes, homicídio. Plursubjetivo, crime que tem que ser obrigatoriamente dois ou mais agentes. Exemplo, rixa, certo? Crime de organização criminosa, que tem que ser de três ou mais agentes. Crime de quatro ou mais agentes, perdão, certo?
Então, assim, já tem lá a necessidade, né, de um crime. O que que é o crime de rixa? Só para você entender. Crime de rixa é aquele crime que não dá para saber quem começou. É uma briga, uma confusão formada. Por exemplo, eu começo a brigar com A e B e tal, e vira aquela briga intensa entre várias, quatro, cinco, seis pessoas ao mesmo tempo. Aí pode configurar o crime de rixa, certo? Quando tem vários agentes específicos que causam lesão para um e a outro, né? Crime unissubsistente por subsistente. Unissubsistente só tem um ato, certo? Não é fracionado, não permite tentativa. Ah, qual crime só tem um ato? Tentar evadir-se do estabelecimento prisional. A mera tentativa, né, o ato de tentar, um único ato de tentar já configura o crime, mesmo que você não tenha êxito. Crime plurissubsistente, quando se fraciona, pode se dividir em atos. Exemplo, homicídio. Tento matar por meio de disparos de arma, várias armas que usou. São vários atos, né? Disparo várias vezes, enfim. Crime consumado e crime tentado. Crime consumado, quando ele se reúne todos os elementos do tipo penal. Artigo 121, matar alguém. Configura o crime de homicídio consumado, matando alguém. Quando tá todos os elementos ali, é consumado. E se eu tentei matar, mas não consegui, Patrick? Então, crime tentado. É quando eu inicio a execução. Lembra quando eu falei do intercrime, o caminho do crime? Que é a cogitação. Primeiro eu tenho que pensar no crime, depois eu tenho que fazer os atos preparatórios, ou preparar o crime, preparatórios. Depois eu tenho que fazer, no caso específico, a execução, e depois tem a consumação, certo? Quando eu tenho uma execução e após isso tem a consumação, entre a execução e a consumação tem uma coisa chamada tentativa. Eu inicio a execução, só que não se consuma por alguma circunstância ali. Me dá um exemplo. Tento matar outra pessoa, vou disparar, alguém chega e impede que eu dispare. Eu iniciei a execução, só que outra pessoa impediu. Tentativa de homicídio, certo? Exaurimento, o que que é? Às vezes eu tenho alguns crimes que prevê algum resultado, certo? Após a consumação. Me dá um exemplo, assim, corrupção passiva, quando o funcionário público solicita ao particular alguma coisa, né? Uma vantagem indevida. O fato só do... Ah, o cara só solicitou, o policial só solicitou para mim uma vantagem para esquecer a multa. O policial já cometeu o crime. Consumado. E se eu, mesmo eu não tendo dado dinheiro nenhum, mas e se eu dou o dinheiro? O dinheiro vira mero exaurimento, ou seja, uma consequência a mais. A lei prevê você receber algum valor, né? Só que se você receber, o crime já consumou, vai ser mero exaurimento. O que que o exaurimento faz? Que é essa consequência maior só vai servir para aumentar a pena, tá? No critério da pena. Crime de ação única e crime de ação múltipla. Ação única. Uma forma de conduta só tem um verbo. Exemplo, de novo, homicídio, matar alguém, um verbo. Matar. Crime de ação múltipla tem vários verbos, certo? Então, exemplo clássico, tráfico, 33 verbos. Quem possuir, possuir, ter, guardar em depósito, transportar, tal, quem comete qualquer um desses verbos relacionados à droga, comete crime de tráfico. É um crime com vários núcleos. Homicídio só tem matar alguém. Qual que é o verbo do homicídio? Matar. É só um só. Agora, qual que é o verbo do tráfico? Transportar, ocultar, obter, ter em depósito, guardar, armazenar, tudo isso aqui são verbos. Se eu cometo qualquer um desses atos, eu incorro no crime de tráfico, né? Drogas, né, no caso. Então, crime de ação múltipla. Crime de dano e crime de perigo. Esse daqui também é importante. O que é o crime de dano? Quanto ao dano, não tem discussão, tá? Crime de dano tem uma efetiva lesão ao bem jurídico. Matar alguém. Teve uma efetiva lesão ao bem jurídico, vida. Matou outra pessoa ou tentou matar. Tem uma efetiva lesão, certo? O bem jurídico é realmente ofendido. Crime de perigo. O crime de perigo se costuma com, não precisa ter a ocorrência da lesão ao bem jurídico, mas só a possibilidade de ter a lesão ao bem jurídico já pune. Exemplo. Antes do exemplo, vou falar sobre crime de perigo concreto e abstrato. O que é o concreto? É o que necessita de prova do perigo. O abstrato não precisa de prova, o perigo se presume. Patrick, me dá um exemplo de crime de perigo concreto, para me entender. Dirigir sob a influência de álcool. Dirigir veículo automotor sob a influência de álcool. Artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro. É crime. Ah, Patrick, mas eu não matei ninguém. Não interessa. Por quê? Porque você poderia ter matado. É um crime de perigo, certo? E no caso, perigo concreto. A pessoa que dirige embriagada incorre
né, na possibilidade de atropelar alguém, então crime de perigo. Eu não preciso ter o resultado do atropelamento, mas como eu estou dirigindo embriagado, já se presume que pode ocorrer esse resultado. Então, é um crime de perigo, quando se presume um crime de perigo. E é concreto por quê? Por causa que tem uma prova, tem uma perícia comprovando, né? Quando você está embriagado e tudo mais. Por isso que é um perigo concreto, tem que ser provado o perigo. Porque se você não está bêbado, mas está dirigindo um veículo automotor, crime não é um crime, entendeu? Então, crime de perigo concreto. E o que é o crime de perigo abstrato? O crime se presume. Exemplo, porte ilegal de arma de fogo. Eu tenho uma arma de fogo que é ilegal, não está registrado, ou sim, eu perdi a validade do registro e tal. Porte ilegal de arma de fogo. O simples fato de eu ter a arma de fogo, eu não vou usar, tal. O simples fato de eu ter a arma de fogo incorre no crime. Por isso que é perigo abstrato. Eu não preciso ter, causar crime ou ter alguma prova policial, não. O fato de eu ter a arma de fogo em desconformidade legal já é um crime por si só, um crime de perigo abstrato. Não tem vítima, um crime de perigo abstrato nesse caso específico. Ah, Patrick, outro exemplo, né, o crime do usuário, né, o cara que transporta para consumo próprio uma quantidade de drogas acima do limite do STF, né? O STF define um limite, falando que até tanto limite para consumo pessoal não é crime, passou de tal limite é crime. Então até o limite é crime de perigo abstrato. Por quê? Porque não vai ferir outras pessoas nem nada, mas gera um perigo comum, certo? Crime monofensivo, pluriofensivo e pluridimensional. Crime monofensivo. Tem um bem jurídico só lesado. Homicídio, a vida. Furto, patrimônio. Pluriofensivo. Tem mais de um bem jurídico. Roubo. O roubo, ele protege o patrimônio, em primeiro lugar, mas também a vida, certo? O roubo, você tem que entender. Qual que é a diferença do furto e roubo? Só para vocês entenderem. Furto é subtrair coisa alheia móvel. Alguém que bate sua carteira, isso é furto. O que que é o roubo? Roubo é subtrair coisa alheia móvel mediante violência, grave ameaça ou após outro meio de impossibilitar sua resistência. Como assim? Roubo, eu vou apontar a arma para você, eu vou te ameaçar, ou eu vou te dar um boa noite Cinderela. Se eu te dou uma tarja preta, você desmaia e aí você tá com a carteira lá, eu pego a carteira, não é furto, é roubo, certo? Por que que é roubo? Por causa que eu impossibilitei sua condição de defesa, sua possibilidade de resistência, né? Então, o roubo ele protege, né? O roubo, né? O crime pluriofensivo é aquele que protege mais do bem jurídico, né? No caso do roubo, vai ter, em primeiro lugar, o patrimônio, porque ele é um crime contra o patrimônio, mas também ele protege a vida, a integridade física. E o que é o crime pluridimensional? Protege um bem jurídico de forma imediata e outro bem jurídico de forma imediata. Como exemplo, moeda falsa. O tentar falsificar a moeda, eu incorro num crime contra a ordem monetária. E também, posteriormente, se eu colocar essa moeda em circulação, vai ter outro bem jurídico, enfim, certo? Então, pluridimensional protege um bem jurídico de maneira imediata e outro bem jurídico de forma mediada, ou seja, posterior. Crime vago. Sujeito passivo são entidades sem personalidade jurídica, ou seja, vítimas são indeterminadas. O que é um crime vago? Crime do usuário. Pessoa que usa droga. Pessoa que usa droga está cometendo, teoricamente, um crime contra outra pessoa? Uma lesão, violência a outra pessoa? Não. Então, quem que é o sujeito passivo do crime do usuário de drogas? É a coletividade, é a sociedade, certo? Aqui eu dei outro exemplo. Vilipêndio a cadáver. A pessoa que vai lá e constrange um cadáver de outra pessoa, né? O cadáver já não tem mais personalidade jurídica. A personalidade jurídica que se extinguiu com a morte, certo? E aí? Então, no caso específico, o vilipêndio a cadáver é um crime vago. O sujeito passivo é a coletividade, a memória do falecido, né? A família desse falecido que vai ser constrangida e tal. Vilipêndio ao cadáver. E vilipêndio ao cadáver é constranger um cadáver e tal. Tem várias situações bem complicadas, né? Pessoa com necrofilia, né? Tendo conjunção carnal com o cadáver e tal. Corre nesse crime, só pra vocês entenderem. Crime funcional próprio e impróprio. Funcional próprio é que para existir esse crime, tem que ser funcionário público. Tem que ter uma condição específica de funcionário público. Exemplo, coincidência criminosa. Só pode ser coincidente criminoso se é o cara do estabelecimento prisional. Tem que ser funcionário público, certo? Crime funcional impróprio é aquele que, se não tiver a sua função funcional, ele não exclui o crime, vai virar outro crime. Como assim, Patrick? Peculato. É o funcionário público que subtrai alguma coisa da repartição pública, incorre no crime de peculato. Mas se eu não sou funcionário público e subtrair alguma coisa da repartição pública, incorro no crime de furto. Veja, se eu não sou funcionário público, eu vou para um crime, que é o peculato. Se eu não sou, para o furto, o mesmo fato.
Entendeu? Então, a qualidade de funcionário público, né? Por isso que o crime funcional é impróprio. Porque se eu não cometo um crime sendo funcionário público, mas cometo sendo particular, incorre em outro crime. Já o crime próprio só pode existir se eu for funcionário público. Quer um outro exemplo? É corrupção passiva, né? Como que eu vou solicitar uma vantagem devida a alguém, prometendo um estabelecimento prisional, algum tipo de benefício e tudo mais, se eu não sou funcionário público para isso? Certo? É um crime funcional próprio. Só está previsto, só existe esse tipo de crime se eu sou funcionário público. Beleza? Crime transeunte e crime não transeunte. Esse daqui é legal. E o pessoal confunde bastante. Transeunte, você tem que pensar em pessoas andando, tá? Então, quando eu tenho um crime transeunte, um crime de passagem, é um crime que não deixa vestígios. Patrick, como assim um crime que não deixa vestígios? Existem alguns tipos penais criminais que não deixam vestígios. Exemplo, injúria, calúnia, difamação. Eu te xingar pessoalmente, certo? Crime de injúria. Ele deixou vestígio? Não. Deixou a palavra que ela é grau tal? Não. Então, crime que não deixa vestígios, certo? Agora, os crimes não transeuntes deixam vestígios. E aí, quando deixa vestígio, é necessário o exame de corpo de delito. Então, o crime não transeunte é aquele que deixa vestígios. O pessoal se confunde muito. Porque ele fala assim, o crime transeunte é o que deixa vestígios. Não, o crime transeunte é o que não deixa. O não transeunte é o que deixa vestígios. Patrick, me dá um exemplo. Lesão corporal contra a mulher, né? Se a pessoa bate contra uma mulher lá e ela fica com o rosto inchado e tal, vai ser feito um exame de corpo de delito para constatar a lesão corporal contra a mulher. Tem que ter o exame de corpo de delito, certo? Na prova testemunhal não supre, tem que ter. Então, em crimes não transeuntes é obrigatório o exame de corpo de delito, salvo a impossibilidade de fazer. Como assim impossibilidade de fazer? Por exemplo, o homicídio do goleiro Bruno, né, então, não tinha corpo, certo? O homicídio é um crime que deixa vestígios, ele deixa o corpo. Tem que fazer o corpo de delito no corpo morto. Só que não tinha, né? Nesse caso foram outras provas que condenaram ele e tudo, mas esse via de regra deveria ter, certo? É um crime que necessitava disso, como não tem, aí outras provas podem suprir. Mas via de regra, se tem o corpo e tudo mais, aí tem que fazer o exame de corpo de delito. Patrick, se não fizer, aí é nulidade, é Código de Processo Penal, aí é tese defensiva, aí é um monte de coisa. Crime atentado ao empreendimento é um tipo penal que a tentativa já é a consumação. Lembra que eu dei o exemplo da pessoa que tenta sair do estabelecimento prisional? Evadir-se ou tentar evadir-se de estabelecimento prisional. Incorre nesse crime, 352. Ah, Patrick, mas eu não consegui. Não interessa. O fato de você só ter tentado já configura o crime. É por isso que a gente chama de crime tentado de empreendimento. Crime acessório, parasita ou difusão. Eu preciso de outro crime anterior para que tenha esse crime. Por isso que ele é acessório. Ele é acessório porque tem um crime anterior principal. Exemplo que eu dei aqui, receptação. A receptação, o que que é? Eu pego um bem que é fruto de crime, né, fruto de um furto, de roubo, e ponho à venda esse bem. Veja, eu sou receptador. Eu peguei esse bem que é produto de crime e vendi a outra pessoa por um valor baixo e tudo mais. Eu vou responder por receptação. Mas eu só respondo por receptação se tiver um crime anterior, que é o furto. Então alguém subtrai um celular, entrega o celular para mim para me vender. Eu respondo por receptação, essa pessoa responde por furto. Certo? Tem que ter o furto anterior para ter a receptação. Por isso que é parasita. A receptação depende de ter um crime anterior. E se não tem um crime anterior? Então não posso responder por receptação. Tem que ter um crime. Por isso que ele é parasita ou acessório de fusão. Beleza? Crime de ímpeto. É o crime que foi praticado com violenta emoção. Exemplo, homicídio privilegiado mediante violenta emoção após a injusta provocação da vítima. Certo? Se eu mato, é o crime de ímpeto. Se eu mato alguém com movido por violenta emoção após a vítima me ofender de alguma forma e tudo mais, o meu crime de homicídio, ele é privilegiado, ele reduz a pena. Tá? É assim que funciona. Crime remetido. É um crime que o Código Penal remete a outro. Como assim, Patrick? No Código Penal vai dizer assim, ó, esse crime se configura em tal, tal coisa, caso não se aplica o artigo tal. Então ele remete a outro. É remetido porque no próprio artigo do Código Penal ele faz menção a outro artigo do Código Penal. Crime de acumulação. A lesão não configura crime, porém sua variedade configura.
Sua variedade configura o crime de sua acumulação. Sua variedade configura. É que eu coloquei a palavra variedade aqui, mas enfim, sua acumulação configura. Exemplo, pesca proibida. Se você tenta pescar em um lugar uma única vez de forma isolada, não configura crime. Agora, se é uma conduta reiterada, é o típico que configura crime. Pesca proibida. Crime à distância de espaço máximo. Conduta ocorre em um país, resultado em outro. Então, quando eu falo em crime à distância, é quando tem uma conduta aqui, mas o resultado ocorre em outro país. Exemplo, homicídio. Disparei aqui, o cara morreu lá. Estados Unidos, certo? Crime à distância. Plurilocal é um crime que eu cometo numa comarca, mas o resultado ocorre em outra comarca. Mesma situação também pode ser aplicada, mas aí é de uma cidade para outra. Crime em trânsito, isso é importante. Não confundir o em trânsito com o no trânsito. Crime no trânsito é o crime que você pratica durante dirigindo o veículo automotor. Exemplo, dirigir embriagado. Crime em trânsito é o crime que é cometido em três ou mais países, né? Dois ou mais países. Exemplo, tráfico ilícito de drogas. Aqui passa para Colômbia, que passa para o Uruguai, tal, para o Equador, tal, faço essa tríplice aqui, certo? Crime em trânsito. Não confundir, por quê? Porque às vezes a pessoa confunde falando, em trânsito é diferente de no trânsito, às vezes as pessoas costumam, não, no trânsito é na direção de veículo automotor. Em trânsito é dois ou mais países, então é um crime que tem vários, você é cometido em vários países, né? Lavagem de dinheiro, né, em organizações criminosas e tal, em vários locais, vários países, crime em trânsito. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante até para tese defensiva, tá, gente? Crime de ensaio, crime putativo. É o que? Eu facilitar, fazer um flagrante preparado, certo? Eu provoco uma situação específica para a pessoa cometer um crime. Exemplo, eu quero testar a confiança da minha empregada. Então eu coloco câmeras tal no local, deixo especificamente um dinheiro, deixo R$ 1.000 lá em cima. E eu fico esperando ver se ela pega. Aí ela vai lá e pega, certo? Nesse caso específico, não há crime. Como assim, Patrick? Porque eu criei toda a circunstância para ela cometer esse fato, que seria típico. Mas como eu criei esse cenário para ela cometer esse crime, não há crime. Porque eu não posso criar uma situação preparada de flagrante. Me dá outro exemplo. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez uma seguinte coisa, que lá é diferente daqui. Lá eles pegaram vários carros, colocaram carros de viatura, de polícia e tal, deixaram eles meio que abertos, tal. Se alguém entrasse nesses carros que estavam abertos, a polícia já prendia e conseguia prender o número de traficantes e tal. Isso não funciona no Brasil. Se eu deixar carros e viaturas aqui abertos e tudo mais para se alguém entrar, essa pessoa não comete crime, porque a polícia, no caso, criou uma situação para que a pessoa cometesse crime. E eu não posso criar essa situação. Eu não posso criar esse flagrante preparado. Eu não posso deixar um carro lá paisando extremamente aberto, mas fala assim, a pessoa vai entrar lá, eu vou prender essa pessoa. Não, cria um cenário específico, eu não posso criar um cenário, certo? Que é o que a gente chama de flagrante preparado, certo? Crime político é o crime de dano ou perigo de dano à segurança nacional, né? Crimes naturais ou crimes de plástico. O que é um crime natural? É o que a gente chama de núcleo duro. São crimes e condutas que foram punidos durante todo o período da sociedade ou a maior parte do período. Exemplo, homicídio. Matar alguém sempre foi considerado uma conduta punida como crime, certo? Ah, Patrick, sempre? Não sempre, mas por um período longo a maioria das sociedades adota como crime, certo? É o que a gente chama de núcleo duro. Furto, mesma coisa, é núcleo duro. É o patrimônio de outra pessoa que você está pegando. Então, é um crime natural, é um crime que é um núcleo duro, tem vários períodos. Toda a sociedade praticamente adota esse crime, tem essa sua colocação e tal. E o que é um crime de plástico? É um crime que tem interesses em determinada época, em determinada sociedade. Então, são crimes novos e tudo mais, que não eram punidos anteriormente, agora começam a ser punidos e tudo mais. Exemplo, crimes ambientais. Antigamente não existia, hoje em dia existe, certo? Aí, são, por enquanto, são núcleos de plástico. Não eram preservados anteriormente, agora são, certo? Então, são essas as classificações de crime doutrinário, tá? Desses daqui, mais importantes, crime vago importante, certo? Crimes transeunte e não transeunte, que é o que o pessoal mais confunde, é importante pra caramba, certo? Crime de dano de perigo também, certo? Crime comissivo e crime omissivo, especialmente omissivo impróprio, é importante.
crime permanente instantâneo e, né, o crime comum próprio de mão própria e o crime simples, qualificado e privilegiado, certo? Se você teve alguma dúvida, chegou até aqui, me manda uma mensagem, não fica com essa dúvida. Vamos tirar todas as dúvidas, tá? Te vejo na próxima aula.